E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor de discursivos aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso. Sei que a atenção dos senhores nesse momento está 100% voltada para a prova objetiva, mas nós fizemos questão de deixar todo o material pronto, seja ele nos simulados, seja ele nos nossos cursos, de forma que os alunos que queiram, quando desejarem, quando quiserem, os alunos que queiram iniciar a sua preparação, possam fazer no momento em que desejarem. Beleza, pessoal? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Nós vamos trabalhar com duas questões, porque o edital da parte específica dos blocos, ele deixa claro que serão duas questões. Nós teremos uma primeira questão que está intimamente ligado com a natureza do bloco 8. E logo em seguida teremos outra questão que também está ligada ao bloco 8, uma questão que trata sobre ansiedade, que é uma marca da contemporaneidade. Nós vamos falar bastante sobre isso. Então são duas questões. A gente vai apresentar as questões, vamos fazer os comentários teóricos pertinentes e depois apresentaremos a proposta de solução, tá? Vai ser uma aula extensa, porque as aulas de redação normalmente a gente costuma explorar os temas em seus detalhes. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos começar. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto em que há uma tese a qual se apoia nos seus tópicos, que serão desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento, um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: os desafios da consolidação do SUS como instrumento de equidade na saúde pública brasileira, tá? Instrumento de equidade, tá, pessoal? Vamos falar um pouco do SUS, então, Bem, eu vou passar aqui, meus senhores. É um tema mais expositivo, então eu vou passar para vocês algumas ideias que podem funcionar, que podem servir como repertório na hora de vocês construírem os seus textos, beleza? Vamos começar então. Artigo 196 é um repertório que os senhores devem conhecer quando se trata de saúde. O que é que consta no 96 da CF/1988? O que é que consta lá? A saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 96 coloca a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, tá? Nem sempre foi assim, pessoal. Isso faz parte, Isso é uma novidade apresentada pela Constituição de 1988, O SUS, ela começou, o SUS, como a gente conhece, ela tem como marco a Constituição Federal de 1988. Antes disso, a gente tinha o INAMPS, que era a saúde coletiva, mas só para aqueles que eram empregados, que eram contribuintes, que contribuíam com o INAMPS, poderiam utilizar esse sistema. Aí veio o SUS e universalizou a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Então, esse breve histórico que a gente trabalha nas nossas aulas é muito importante para que vocês entendam a magnitude disso que a gente tem chamado SUS, beleza? A gente tem aqui os marcos legais que vocês também podem citar. A Lei 8080 de 1990, que está inclusive no seu edital, Não, não está não. Esse aqui é outro bloco, tá? A Lei 8080 de 1990 e a Lei 8.142 de 1990. São duas leis que são importantes, que funcionariam como repertório no texto de vocês, que regulamentam o direito que é previsto na Constituição. A legislação infraconstitucional, ela vem regulamentando os direitos que são encartados, que são apresentados na Constituição, beleza? Bem, tenho como princípios doutrinários fundamental a universalidade, tratar a todos, a equidade, destinar mais recursos para aqueles que mais precisam, e essa é uma palavrinha fundamental. Equidade não é igualdade, tá? Equidade é como se fosse uma igualdade material, em que as pessoas recebem
os recursos na medida da sua desigualdade, não é isso? E a integralidade. Não visa simplesmente curar a doença, tá, meus amigos? Procura atuar tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de reabilitação, recuperação, isso que corresponde à integralidade. Busca tratar o ser humano como um todo, não só no momento em que ele está doente, beleza? Bem, avanços e conquistas. A criação do programa Saúde da Família, hoje Estratégia Saúde da Família, que é um serviço que busca atuar mais próximos das famílias, né, um contato mais próximo com as famílias, desculpa, como forma de prevenir o acontecimento de doenças. A redução da mortalidade infantil que vem acontecendo no Brasil de forma bastante significativa, o aumento da expectativa de vida. Bem, pessoal, sobre esses pontos aí, redução da mortalidade, aumento da expectativa de vida, é óbvio que isso se deve a vários fatores, né? Contudo, o SUS é um desses fatores que atuam, né, que interferem nessa melhoria dos indicadores referentes à saúde da população, seja pela redução da mortalidade infantil, seja pelo aumento da expectativa de vida, beleza? A gente também tem um programa que é referência no mundo, que é o Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, tá? E a gente também tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. Então, são fatores que sim servem de orgulho para nós como brasileiros, né, de ter um serviço universal que se presta a atender uma gama tão ampla de serviços como o SUS se presta, beleza? Vamos seguir. Bem, desigualdades regionais e sociais significativas no acesso e na qualidade de serviços de saúde no Brasil, tá? Então, a gente sabe, né, o Brasil é um país de extensão continental e a gente sabe que existe uma discrepância muito grande, uma heterogeneidade muito grande entre as regiões do país. E essa heterogeneidade, principalmente socioeconômica, ela se reflete nos serviços que são prestados pelo SUS, tá? Então, o SUS ele replica essas desigualdades socioeconômicas existentes entre as várias regiões do nosso país, beleza? Essas diferenças regionais revelam que a estrutura do SUS ainda reproduz desigualdades históricas. Áreas remotas da Amazônia Legal, sertão nordestino ou periferias urbanas enfrentam escassez de profissionais de saúde. É mais difícil reter profissionais nesses locais. Serviços especializados em infraestrutura hospitalar. Em contraste com polos desenvolvidos que concentram recursos humanos e tecnológicos. Só um segundo, pessoal. Bem, eu coloquei aqui também as desigualdades sociais, tá, meus amigos? Então, a gente tem no Brasil, né, uma série de desigualdades que se refletem no acesso ao serviço. Por exemplo, o pessoal da zona rural, obviamente, tem um acesso muito mais dificultado aos serviços de saúde que se concentram de forma majoritária nas grandes capitais. Então, esse é um exemplo de como as desigualdades sociais elas se refletem numa diferença, numa discrepância em relação ao acesso aos serviços de saúde. Aí eu coloquei grupos vulneráveis enfrentam barreiras adicionais. E aqui, entre os problemas, né, subfinanciamento crônico, ou seja, recursos insuficientes para cumprir todas as suas responsabilidades. Gasto relativamente pequeno se comparado com os países da OCDE. Meus amigos, aqui a gente tem um problema que obviamente não é restrito ao SUS, é um problema que atinge as diversas esferas quando a gente pensa em serviços públicos. O Brasil, ele tem uma carência de investimento em determinadas áreas como saúde e educação, e além dessa carência de investimento, que pode ser averiguada pela média de gastos em relação ao PIB, o percentual do PIB que o Brasil gasta com saúde é inferior à média dos países da OCDE, tá? Então a gente gasta menos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a qualidade de gasto do Brasil, a qualidade de gastos no Brasil, é algo que sempre é observada como um ponto crítico do serviço público. Não é novidade para ninguém, né, a corrupção endêmica que existe
nos diversos serviços públicos no Brasil. Então, a gente tem um gasto que é aquém do que poderia ou que deveria, e um péssimo uso dos recursos públicos, muito devido à corrupção e outros entraves para para um gasto eficiente do recurso disponibilizado para a saúde. Beleza, pessoal? Então, nós temos esse serviço. Desculpa, nós temos esse problema que não é restrito ao SUS. Ela é um problema que se espalha, é um problema que existe em todo o serviço público. Beleza? E também um problema que não é isolado do SUS, que também se espalha no serviço público, são os problemas de gerenciamento. A gente tem aqui a questão da descentralização. O que é que acontece, pessoal? O SUS, ele atende, né? A gente tem União, tem estados, tem município, então um atendimento totalmente descentralizado. E essa descentralização favorece o atendimento das pessoas, contudo, sob o ponto de vista gerencial, torna essa tarefa muito mais difícil do que se fosse concentrada. É muito mais difícil gerenciar uma estrutura amplamente capilarizada, totalmente descentralizada, que uma estrutura que é concentrada. Tá? Então, essa é uma dificuldade, a descentralização dos serviços de saúde no Brasil, que são responsabilidade conjunta, né? São a responsabilidade concorrente de União, Estados, municípios e DF. Beleza? Segue o jogo. E aí, meus amigos, para não ficar tudo na base do eu acho, eu destaquei um texto que eu coloquei na nossa abordagem teórica desse tema lá no nosso curso. Vejamos. Comparado a sistemas universais de outros países, o Brasil investe relativamente pouco em saúde pública. Em 2019, são os dados mais atuais que encontrei, os gastos governamentais com saúde foram equivalentes a apenas 3,8% do PIB, colocando o Brasil na penúltima posição entre 13 países analisados, atrás somente do México, bem abaixo da média de 6,5% do PIB nos países da OCDE. Então, a média dos países da OCDE, que são os países mais, como eu poderia falar, os países mais desenvolvidos do mundo, a média é 6,5%, a média do Brasil em 2019 foi 3,8%, beleza? Consequentemente, grande parte das despesas recai sobre as famílias. Então, muita gente tem que gastar com o plano de saúde, porque embora existe o SUS que tem um caráter universalizante, você não pode contar com o SUS, né, pessoal? Essa aqui é a verdade, né? O SUS acaba sendo um último recurso que a pessoa tem, né? Se a pessoa puder, ela paga um plano de saúde. Então, as pessoas, elas gastam, né, os gastos privados com o plano de saúde, consultas e medicamentos, somam 5,8% do PIB, ou seja, as pessoas gastam mais com saúde privada do que o governo gasta com o SUS, né? É um número que chega a ser assustador. Mais que o dobro da média internacional. Então, aí, nisso a gente está muito mais do que a média internacional, tá? Esse desequilíbrio evidencia que o governo brasileiro financia menos da metade do total de gasto em saúde, o que é problemático para a sustentabilidade de um sistema que se pretende universal. Foi exatamente o que eu falei. É universal, mas na real, se a pessoa puder pagar um plano de saúde, ela vai pagar. Bem, a questão não pede, mas eu coloquei aqui propostas e caminhos para fortalecer o SUS como instrumento de equidade, né? E aí eu vou passar muito rápido, porque esse não é o nosso objetivo. Aumentar o financiamento público. Pessoal, muita coisa aqui é intuitiva. Se vocês pararem para pensar 5 minutos, vocês vão chegar no mínimo a metade dessa lista aqui. Aperfeiçoar a gestão e a qualidade de serviços, valorização e distribuição dos profissionais de saúde, a distribuição equânime, né? Uma distribuição proporcional, né? Então, pegar os profissionais e espalhar realmente no país. Fortalecer a atenção primária, né? Que é a porta de entrada do serviço de saúde. Então, se a atenção primária é bom, muita coisa se resolve aqui, os problemas eles não vão crescendo, e, consequentemente, o gasto acaba sendo menor, porque você consegue resolver os problemas na sua raiz, né, no seu início. Aprimorar mecanismos de governança interfederativa. Então, os estados, os municípios e a União, elas precisam conversar, precisam ter sistemas conjuntos para poder fortalecer a governança pública, incentivando consórcios regionais de saúde e planejamento integrado entre municípios e estados. Informatização
integração de sistemas de informação, que tem a ver com aperfeiçoar a gestão, está aqui. Ampliar a participação popular nas decisões de saúde, aqui é governança pública também, controle social, que é algo sempre muito lembrado nas questões relacionadas à administração pública, né, meus amigos? Fortalecendo os conselhos de saúde, as ouvidorias do SUS e mecanismos de cocriação de políticas com os usuários. Bem, agora que a gente já fez a nossa parte expositiva, vocês possuem aí um grande cabedal de informações que lhes permitem construir o texto. Agora eu vou passar para a proposta de solução, lembrando que nosso texto vai ser estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Obviamente, um texto dissertativo argumentativo, ele deve ser estruturado assim, beleza? O Sistema Único de Saúde, SUS. Pessoal, apesar de SUS ser uma sigla conhecida, né, eu prefiro ser conservador e colocar primeiro o nome por extenso, depois usar a sigla, e aí quando eu quiser eu posso usar SUS à vontade, beleza? Criado pela Constituição de 1988, constitui uma das mais ambiciosas políticas públicas já implementadas no Brasil, ao reconhecer a saúde como um direito universal e gratuito. Realmente é bastante ambicioso. No entanto, né, ou seja, aqui eu faço uma afirmação de caráter geral, e aí agora vem a ressalva. No entanto, apesar dos avanços alcançados em cobertura e acesso, que são inegáveis, o SUS ainda não conseguiu se consolidar plenamente como instrumento de equidade. A persistência de desigualdades regionais, o subfinanciamento crônico e os entraves administrativos comprometem a realização efetiva desse ideal constitucional. É um ideal constitucional, né? O legislador constitucional originário, ele imaginou o SUS como universal, não é isso? O primeiro desafio é estrutural. O Brasil apresenta profundas assimetrias regionais e sociais que impactam diretamente a prestação de serviços de saúde. Enquanto grandes centros urbanos do Sudeste concentram hospitais de alta complexidade e profissionais qualificados, regiões do Norte e Nordeste enfrentam carência de infraestrutura, escassez de insumos e dificuldade para fixar equipes médicas. Essa disparidade é agravada por critérios orçamentários que nem sempre priorizam os territórios mais vulneráveis, reproduzindo desigualdades históricas. Além disso, populações em situação de maior exclusão, como povos indígenas, comunidades ribeirinhas e moradores de periferias, encontram barreiras geográficas, culturais e institucionais que dificultam o acesso ao cuidado, frustrando o princípio da equidade. Próprio parágrafo de desenvolvimento aqui, pessoal. Vamos lá, o próximo. Outro obstáculo relevante está no subfinanciamento do sistema e na complexidade de sua gestão tripartite, né, os 3 entes federativos. O gasto público em saúde no Brasil permanece abaixo da média dos países com sistemas universais. E a vigência da Emenda Constitucional 95 agravou esse quadro ao impor um teto para os investimentos federais. Com recursos escassos, muitas unidades de saúde operam com estrutura precária e baixa capacidade resolutiva. Ao mesmo tempo, a fragmentação administrativa entre União, Estados e municípios dificulta o planejamento integrado e a alocação racional de recursos, o que afeta especialmente os pequenos municípios com frágil capacidade técnica. Soma-se a isso a insuficiência de mecanismos de avaliação e coordenação, que compromete a efetividade das políticas voltadas à redução das desigualdades. Então, nós falamos sobre tudo isso, nós falamos sobre o teto constitucional, né, que caiu com a assunção do governo atual, beleza? Em síntese, aqui é o uso das expressões que visam a informar o leitor que nós chegamos na nossa conclusão. A consolidação do SUS como instrumento de equidade exige enfrentar desigualdades históricas, ampliar o financiamento e reestruturar a gestão de forma articulada. Embora ações estejam em curso nesse sentido, é preciso reconhecer que a superação desses desafios requer um compromisso político duradouro, que ultrapasse o mandato, né, pessoal? Um planejamento a longo prazo, algo difícil para a gente trabalhar, né? Com a justiça social, né? Compromisso político duradouro com a justiça social, sob pena de que o ideal constitucional da saúde como direito universal continue distante da realidade de milhões de brasileiros. Então, meus amigos, aqui na conclusão eu retomo as principais ideias do texto, né?
Essa aqui é uma conclusão por retomada, né? Então, eu digo aquilo que eu já falei com outras palavras, então posso retomar minha tese, retomar os meus tópicos, retomar repertório, então eu retomei aqui como repertório a Constituição Federal. Eu falei sobre ela lá no início, né? Direito constitucional, na verdade eu falei algumas vezes, e eu retomo esse repertório aqui no final. Então, só para deixar claro, aqui a gente não tem, no mundo dos concursos, exceto para a banca IADES, a gente não tem a necessidade de fazer uma conclusão com a proposta de intervenção, que é um padrão que vocês têm herdado lá do Enem, tá? Aqui, pessoal, no mundo dos concursos, você pode fazer uma conclusão por retomada. Você pode retomar os principais tópicos do seu texto. E aí, nesse sentido, na conclusão, não é esperado que você apresente fatos novos, mas tão somente reafirme aquilo que você mostrou, que você evidenciou ao longo do seu texto, beleza? Então, 20 minutos, fomos aqui o nosso primeiro tema. Vamos aqui passar, então, para o nosso segundo tema. Beleza, pessoal?